Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Deus é bom o tempo todo, amém? Tema de hoje: uma voz que direciona para o centro da promessa. Você que trouxe a sua Bíblia, abra junto comigo. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Eu estava meditando essa semana e Deus trouxe ao meu coração 4 pontos. E eu quero explanar hoje aqui esses 4 pontos de uma maneira em que você possa compreender, entender e trazer aí uma reflexão para a sua vida. Hoje é um culto de Santa Ceia, no qual trazemos à memória o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que abriu os céus para nós, para que hoje possamos ter aí uma conexão direta com o Pai, através da Santa Ceia. Esse é o memorial. Fazer isto em memória de mim. E aqui nessa passagem ele vem dizendo que ele é o bom pastor. Quando Jesus parava em algum lugar para fazer os seus sermões, uma multidão se aproximava. E aquela multidão todas iam lá para ouvir as palavras sábias que Jesus tinha para ministrar. Todos aquela multidão ouvia. Mas em determinado momento a Bíblia vai dizer que a palavra de Jesus, o direcionamento de Jesus era uma palavra dura. E uma boa parte da multidão ia embora. E teve um determinado episódio que Jesus olhou para os seus discípulos e diz assim: e vocês, vão embora também? Aí Pedro disse assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Às vezes o direcionamento é doído, dói, mas é necessário para que você possa viver a plenitude da promessa do Senhor. E aqui Jesus deixa bem claro: muitos ouvem, mas poucos seguem o direcionamento. Fica notório que o problema não é uma surdez espiritual, porque todos ouvem, todos têm um direcionamento da parte de Deus, mas o problema é a resistência à voz do direcionamento. Nós ouvimos muitas vezes e nos resistimos para não colocar em prática. Jesus estabelece um critério. Minhas ovelhas ouvem, minhas ovelhas me seguem. Então o problema fica aqui, bem claro, exposto, que o problema espiritual nunca foi a falta de voz da parte de Deus. Nunca foi um convite, um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Mas a falta de resposta a essa voz. Deus fala conosco, mas não tem o feedback, não tem a resposta. Essa é a grande questão. As pessoas, nós, escutamos os sermões, gostamos da mensagem, conhecemos a palavra, nos emocionamos com a palavra ministrada, com a Bíblia quando lemos. Nós reconhecemos Jesus, o seu senhorio, o seu poder, a sua obra maravilhosa, salvífica, que nos salva, que nos reconecta com Deus. Participamos da ceia do Senhor, mas não caminhamos na direção que Jesus aponta.
Essa é a questão no dia de hoje, no qual Deus quer tratar comigo e com você. Sabemos de toda a cartilha, mas quando Jesus aponta uma direção, temos dificuldade de seguir. Temos dificuldade de caminhar por esse caminho. Ouvir a voz de Jesus, sem seguir essa direção, né, para onde ele está apontando, nada mais é do que transformar uma revelação, que é o Jesus apontando, em apenas uma informação. Então sabe o que acontece? Muitas vezes nós saímos aqui da igreja com uma palavra fresquinha do céu, com uma revelação da parte de Deus, mas viramos as costas e vamos para as nossas casas apenas com uma informação, porque temos resistência, dificuldade de colocar em prática. Veja bem, a história do povo de Deus começa Deus trazendo um direcionamento para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar, uma terra prometida que eu lhe enviarei. Abraão saiu e foi. Chegando naquele lugar, tomou posse daquela terra. Ali gerou seus filhos, criou seus gados, estabeleceu sua família. Teve seu filho Isaac, Isaac teve seus filhos, né? Dentre eles Jacó, e Jacó ali naquele mesmo local teve os seus 12 filhos, dentre eles José. Que os seus irmãos ficaram ciumados com ele, pegaram José e venderam ele como escravo para o Egito. Mas Deus, com aquilo que faz com você, transforma em uma bênção. Deus tem um posicionamento, um direcionamento para todas as coisas. Daquele escravo tornou ele um governador. E um determinado período, estava uma grande seca naquela região, e somente o Egito, porque tinha um homem que governava aquele país, que era direcionado da parte de Deus. E tinha toda o mantimento necessário para suprir as necessidades daquele povo, do povo egípcio, e também vendia para as outras, para os outros povos. Então, Jacó pede para os seus filhos, vai lá e compra mantimento para a gente. Chegando lá, José reconhece os seus irmãos, que venderam ele outra hora como escravo. José se revela e chama para a família toda vir morar com ele, porque ali José iria cuidar deles. Nesse momento, 72 pessoas chegam ao Egito ao cuidado de José. E ali eles permaneceram 430 anos naquele local. Mas acontece que o rei, que era amigo do faraó, que era amigo de José morre, aquela geração morre, e o povo vai crescendo, e entra outros reis, outros faraós, e logo vê que aquilo ali começava a virar uma ameaça. Uma grande multidão estava ali no meio deles e poderia rebelar a qualquer momento, então passa a escravizá-los. Eles se tornaram escravos, entraram como amigo do faraó e se tornaram escravos. 430 anos se passaram. De 72 pessoas que chegaram, já era em torno de 2 milhões de pessoas. Aí então Deus levanta Moisés. Moisés, vai lá, eu tenho uma missão para você. Resgata o meu povo daquele lugar. E Moisés vai, faz o que Deus pede, onde que acontece ali as 10 pragas, aquela coisa toda que está registrada na Bíblia, coisas lindas, maravilhosas, o mar se abre, eles passam a seco, e fala para Moisés, Moisés, vocês vão sair daí do Egito e vai para a terra que um dia eu prometi para Abraão, a terra prometida. O caminho direto era 12 dias, ele pegou um caminho um pouquinho mais curto, porque tinha um mais longo, porque no meio do caminho tinha algumas orientações da parte de Deus, como, por exemplo, uma delas, a terra que eu estabeleci para o meu povo. Existem pessoas que estão lá, e o meu limite já deu com eles. Vocês vão saquear aquele povo, vocês vão expulsar aquele povo da terra, vocês vão guerrear contra eles. A terra é de vocês, eu vou na frente da batalha. Essa é a promessa de Deus. Essa terra prometida pertence a vocês. Chegando lá, Moisés pede para 12 espias dar uma olhadinha na terra como eles, né, para bolar alguma estratégia. Chegando lá, 12 espias foram e trouxeram um feedback, um relatório. Preste atenção, o mesmo coração que espia não entra. Registrado lá em Números, na sua Bíblia aí, capítulo 13 e capítulo 13 e 14, os 12 espias, veja bem, todos eles ouviram a promessa. Ouviram a promessa daquela terra. Os 12 espias viram a terra.
E no relatório, assim, é uma terra que emana leite e mel. Para um cacho de uva precisa de pelo menos 2 pessoas fortes para carregar. Uma terra maravilhosa. Todos eles carregaram os frutos, porque eles levaram os frutos. Olha só o tamanho do fruto que tem nessa terra. Realmente uma terra boa. Mas apenas 2 seguiram o direcionamento da voz de Deus. Os 2, Josué e Caleb. Deus é conosco, essa terra é nossa. Lá existem gigantes, mas o Senhor é conosco. Ele nos deu como porção da nossa herança. Mas os outros 10 que foram, tiveram a mesma percepção, só que interpretaram a promessa através do medo. Ouviram a palavra, né? Ali, a promessa, mas seguiram a voz da maioria. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós interpretamos as promessas de Deus, o direcionamento de Deus, pelo nosso estado emocional do momento, ou é o medo ou é a insegurança. Isso vai comprometer a promessa de Deus, porque quando Deus fez a promessa, Ele fez firmada na sua fé. Mas nem sempre a nossa fé está a 1000, né, no ápice. Às vezes nós estamos meio balançados, porque na caminhada, às vezes, né, uma coisa ou outra vem, mexe com a gente. Oh, por Deus, por quê? Por quê? Gera dúvidas. E toda vez que você faz uma interpretação do mesmo cenário, mas com o seu estado emocional diferente, você vai ter uma interpretação diferente. Entende isso ou não? Se você não está bem no dia, e você olha para um cenário, o seu relatório daquele dia vai ser negativo. Mas um dia que você está bem, feliz, contente, sentindo Deus na tua vida, e você olha para esse mesmo cenário, a sua interpretação vai ser positiva. Essa é a questão. Nossos olhos nunca estão focados na promessa, na palavra, em Deus. Sempre está focado nas adversidades da vida, no seu problema do dia. Então sempre o seu relatório vai ser negativo, cara. Por causa disso. Porque os seus olhos estão em outro lugar. Você está fazendo uma interpretação através de um medo, de uma insegurança. O medo, ele não nega a promessa. Mas ele apenas impede a travessia para você desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Essa é a questão. A maioria viu, mas não creu. A maioria ouviu a promessa, mas não seguiu. Mas não seguiu. Preste atenção. Quem escuta a promessa, mas a interpreta pelo medo, segue o medo, ele vai ficar girando no deserto mesmo vendo o fruto. Vai ficar girando no deserto mesmo contemplando o fruto. Ah, mas está dando fruto, mas está no deserto. Ah, mas está dando certo, estou vendo fruto, estou vendo resultados, mas está passando no meio do deserto. Sua bênção nunca será completa. Nunca saberá qual é a plenitude de Deus. Plenitude significa perfeita, agradável. Vontade absoluta de Deus para a tua vida. Porque está contemplando o fruto, está vendo algumas coisas acontecer, mas está em meio ao deserto. Resultado. Porque duvidaram da promessa de Deus, essa geração não entrará na terra prometida. Resultado, ficaram dando volta no deserto até aquela geração toda morrer, exceto Josué e Caleb que creu na promessa. 40 anos andando no deserto e sentindo o cheirinho do fruto, vendo o fruto, até que a geração toda morreu. Então, se passou esse período de tempo e chegou então o momento de entrar na terra. E olha só, Números 32:4 diz assim: as terras que o Senhor feriu diante da congregação de Israel são terra de gado. Teus servos têm gado. Sabe quem está falando aqui? 2 tribos e meia. Ruben, meia tribo de Manassés e Gade. 2 tribos e meias. Ao entrar assim, ó, na fronteira, ainda não tinha entrado na terra da promessa, estava na fronteira. Tinha um povo ali, batalharam contra eles, venceram. Falei, ei, essa terra aqui tá boa para nós, hein?
pasto verdejante, temos bastante gado, aqui tá bom pra gente. Aqui tá bom pra gente. Essas 2,5 tribos, observar que a terra era boa para a criação de gado, né? E parecia ser prática, fértil e também estratégica para eles. Mas isso gerou uma preocupação em Moisés. Moisés diz assim, Números 32:7. Por que desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra pelo que o Senhor já deu? Ei, Moisés aqui teve voltou a fita e falou, cara, eu já vi esse filme antes. Estavam para entrar na terra 40 anos atrás, e alguns desanimaram o povo todo. E agora 2,5 tribos vêm com essa mesma proposta. O medo aqui de Moisés era a escolha fosse pelo comodismo daquele povo. Que retirasse, que repetisse o erro da geração que morreu no deserto. E que quebrasse a unidade do povo. O povo precisa estar unido. A igreja do Senhor precisa estar unida. Mas toda vez que acontece disse-me disse, que é o que não é, opiniões divergentes, sempre há um problema grave de unidade. Essa unidade é quebrada. E essa era a preocupação de Moisés. Mas aí eles garantiram, essas 2,5 tribos garantiram, conforme Números 32:18. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel possuem cada um a sua herança. Ou seja, eles prometeram lutar à frente do exército, da batalha, e de que só retornariam para suas casas depois que todas as 12 tribos estivessem devidamente assentadas na sua terra, vencendo seus inimigos. Moisés então concordou. Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Veja bem, era povo de Deus, lutaram as batalhas, tinham a bênção da promessa, mas decidiram não atravessar o Jordão. A limitação dada por Deus era depois do Jordão, mas eles preferiram ficar antes do Jordão. Diferente dos espias, não foi o medo. Os espias ficaram com medo, mas eles foi a conveniência. Esse ambiente aqui, essa geografia é conveniente para nós, porque temos gado e a terra é boa. Escuta comigo. Algum deles já tinha atravessado o Jordão para saber como era do outro lado a pastagem? Eles sabiam como era a terra da promessa? Muitas vezes nós tiramos nossas conclusões pelo que viemos aqui, o que está nos nossos olhos, diante da nossa frente. Você nem conhece, nem experimentou a plenitude de Deus, o que Deus realmente tem separado para a tua vida. E você está contentando com a margem. Na prática eles disseram, aqui já está bom. Aqui já está bom para nós, está perfeito. Eles não rejeitaram Deus. Apenas não quiseram ir até o centro da promessa. Você consegue se identificar aí com as suas atitudes às vezes? Você acha que está bom? Não, aqui está bom. Não, isso aqui que eu faço já está bom. E Deus está falando, vem para o centro, que aqui no centro você vai ter uma dimensão do que eu tenho para a tua vida. Você vai ter uma dimensão de quem você realmente é quando está colado em mim. Tem noção disso? Os espias, não dá. Como diz um comediante, ô Moisés, você precisa parar de arrumar essas confusão aí, Moisés. É gigante. 40 anos no deserto. Já a tribo quando chega ali, já chega, aqui tá bom para nós, aqui tá ótimo. Medo e comodismo produzem o mesmo fim. Sabe qual é? Vida fora da plenitude da promessa. Você nunca vai desfrutar de algo completo que Deus tem para a tua vida, enquanto você estiver com medo e comodismo. Nem toda a terra boa é terra prometida, cara. Nem
toda terra boa é terra prometida. Tenha isso no seu coração. Ah, mas está dando tudo certo. Mas não está no centro da vontade de Deus. Mas as coisas estão fluindo. Mas não está no centro da promessa que Deus fez para a tua vida. Nem toda bênção é plenitude. Nem toda bênção é algo completo de Deus para a sua vida. Precisamos ter esse discernimento. Mas sabe o que nos impede de ter esse discernimento? Porque a palavra de Deus vai dizer assim: vocês não conseguem ter uma sensibilidade espiritual porque o coração de vocês é endurecido. É um coração de pedra. É como se fosse um coração de pedra que se tornou insensível. Deus está falando para você, segue mais um pouquinho. Ou está falando para você, para aqui, não prossiga. Mas teu coração está endurecido e você só consegue ver o que está na sua frente, contemplar, tirar suas próprias decisões. Ah, mas está dando certo, mas Deus não está nesse negócio, cara. Você tem até uma bênção de Deus, uma vontade permissiva de Deus, mas não está na plenitude do que Ele realmente planejou, projetou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É diferente. Às vezes, o que parece vantagem hoje pode nos afastar da plenitude de amanhã. Eles, veja bem, essas 2,5 tribos faziam parte de Israel. Elas tinham herança da promessa, mas viviam fora do centro da promessa de Deus, centro da vontade dele. Essas 2,5 tribos, elas são conhecidas teologicamente como a tribo da fronteira, tribos da fronteira. Ou seja, está dentro da bênção, mas fora da plenitude. Está dentro da bênção, mas está fora do centro da vontade. E assim vai tocando a vida. E muitas vezes nós somos assim. Mas existem consequências. A consequência espiritual, maior vulnerabilidade à idolatria. Ali o povo que eles guerrearam, né, e tomaram posse, eram povos pagãos, Moabe, Amós, Arã, e eles voltaram ali para a terra, se embolaram junto com eles, ou seja, estava cercado de povos pagãos, tinha alta mistura, misturou ali a cultura com a religião, e começou a adorar outros ídolos, esqueceram de Deus. Uma consequência geográfica, foram as primeiras tribos a serem levadas ao exílio pelo rei da Síria. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Primeiro livro de Crônicas, 5, 25 e 26, vai dizer assim: contudo, essas tribos, a tribo de Dan, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, né? Contudo, essas 2,5 tribos foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído antes dele. Por isso, Deus de Israel fez Pul, que é o rei da Síria, invadir a terra e levar cativo os membros das tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Está na bênção, mas não está no centro da vontade. Vai se tornar vulnerável. Aprenda uma coisa: a distância do centro espiritual, ou seja, da vontade de Deus, quanto mais longe, mais fraco será a sua identidade nele. Quanto mais longe você estiver da mesa, quanto mais longe você estiver de Deus, da sua comunhão com Deus, mais vulnerável você vai ficar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: aproximai-vos de mim e eu vos aproximarei de vós. Buscar-me-eis e me achareis. Quanto mais perto, mais forte espiritualmente. Quanto mais longe, mais fraco espiritualmente. Quer escolher viver no limite da promessa? Geralmente é o primeiro a sentir o peso do prejuízo. Quer viver no limite da promessa? O peso do juízo de Deus vai chegar primeiro na tua vida. A geração que espiou não entrou e morreu no deserto. As tribos que pararam antes da travessia sobreviveram, mas nunca viveram a plenitude de Deus. A reflexão de hoje é: e aí? Qual vai ser? Vai ficar só espiando a terra? E vai morrer no deserto?
qual vai ser? Vai chegar no limite da fronteira da terra prometida, mas vai querer ficar do lado de fora? Ou você vai entrar para dentro, vai ouvir o direcionamento de Deus, como o de hoje, reconhecer a voz de Jesus e seguir Ele até o centro da vontade que Ele tem para a tua vida? Como é que vai ser? E por fim, a ceia do Senhor. Aqui estamos. É sobre ouvir, como Jesus disse. Aqueles que ouvem a minha voz é ovelha. Aqueles que me seguem são minhas ovelhas. A ceia do Senhor não é um prêmio para perfeitos, mas é um convite para uma comunhão completa, perfeita, plena. É um exame para quem segue o bom pastor. A ceia do Senhor, ela confronta a gente hoje de várias maneiras. Por exemplo, quem olha para o gigante, os espias olharam, mas é gigante, cara, não vai dar para a gente não, eles são bem maior que a gente. A ceia do Senhor confronta, porque não é na força do teu braço, mas é no poder do Senhor que você vai vencer as suas batalhas. Não é na força do seu braço, é o direcionamento dele que te dá a vitória. A ceia confronta isso, essas conexões. Confronta quem olha para o gado. Pô, essa terra aqui é boa, hein? Eu tenho gado, essa terra é boa para gado. Vou ficar por aqui. Vou ficar aqui tranquilinho, acomodado. Confronta para quem olha para o conforto, para a sua estabilidade, né? Mas também a ceia do Senhor é para quem ouve a voz do bom pastor. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim: examinais, pois, o homem a si mesmo. Aonde está teu coração? Aonde está seu coração? Jesus Cristo, Ele não morreu para nos deixar em meio ao deserto. Jesus Cristo, Ele não morreu para nos estacionar na fronteira da promessa. Pelo contrário, Jesus Cristo, Ele morreu para nos conduzir à plena comunhão. Quando Ele disse assim, está consumado lá na cruz do Calvário, a palavra do Senhor vai dizer que o véu que separava se rasgou. Lá no templo, Ele estava lá na cruz, lá na montanha. Mas no templo, ali, que tinha 3 divisões, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde ficava representado pela Arca da Aliança, que significava a presença completa de Deus, tinha um véu. Mas não era um véuzinho de uma cortina dessa. Precisava de 12 juntas de boi para mover ela, de tão pesado que era. Era um trem, algumas toneladas pelo jeito. E quando Ele disse, está consumado, rasgou de cima para baixo. Porque não foi o homem que rasgou. Se fosse o homem, era de baixo para cima. Mas foi o próprio Deus quebrando essa barreira e trazendo essa comunhão diretamente com Deus. Se hoje nós temos um livre acesso ao Pai, é porque Jesus Cristo foi e abriu esse caminho. Então Ele morreu. Ele morreu foi justamente para isso, para que haja uma comunhão perfeita, completa. A mesa está aqui, está posta. Mas o centro da promessa exige uma decisão. E essa decisão não é Deus quem tem que tomar. Porque o que Ele poderia fazer por mim e por você, Ele já fez. Que era pagar o preço da escravidão. Que era pagar o preço da condenação eterna. E Ele fez isso por amor a mim e a você. E hoje a gente consegue ter essa comunhão com Deus, porque Ele abriu o caminho. Mas para você traçar esse caminho, andar por esse caminho da comunhão com Deus, você precisa tomar algumas decisões na sua vida.
E a gente sabe que não é fácil, cara. Não é fácil você muitas vezes abrir mão de algo que você gosta, que sente prazer. A natureza humana é um problemaço para a gente. Paulo já dizia, o que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o que eu não quero fazer, toda hora eu estou fazendo. Ele está falando de uma luta interior, de uma luta entre a natureza humana, que é pecaminosa, que sente prazer nas coisas que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Mas o que realmente precisamos, que é dessa comunhão com Deus, é preciso morrer a nossa carne, a nossa natureza humana, precisa morrer. Muitas vezes o nosso entrave é mais emocional, psicológico, é dentro de nós, eu quero isso, mas não quero, dói. Muitas vezes dói. Dói pagar um preço de uma santidade, um manjar lindo, maravilhoso, coisas gostosas na mesa, e você, não, vou reservar essa refeição para o Senhor, eu vou me afastar dela, para que a minha sensibilidade espiritual possa se tornar mais ativa, mais fortalecida, através de um jejum. É gostoso? Cara, tem prazer mais gostoso que uma comida, gente? Não é fácil, cara. Não é fácil você abrir mão de algumas coisas. Não é fácil. Mas ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai preparar lugar, mas deixarei o Espírito Santo, o Espírito do consolo. E Ele direcionará vocês, e Ele fortalecerá vocês, e Ele consolará vocês. E em vocês Ele colocará o seu fruto, e o seu fruto será gerado em você, e você vai poder ter o domínio próprio, você vai poder ter a paciência, a longanimidade, o amor. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos ajuda nos nossos momentos de crise existencial. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Você não está órfão, mas o Senhor zela por ti. Tem um apreço pela tua vida. E essa é a questão. Precisamos tomar uma decisão, cara. O convite do Senhor está feito. E que não seja apenas quem ouve. Que não viva como quem somente espia. Que não se esconde, que não se acomode, né, melhor dizendo, como quem para antes da travessia. Mas que possamos, eu e você, ser aqueles que ouvem a voz do bom pastor e o segue. Hoje o Senhor está perguntando para mim, para você, mas Ele não está perguntando para um povo. Ele não está perguntando se você é do povo, como os espias, né, que foram pela maioria, que contaminou o povo. Não. É algo pessoal e íntimo. É algo pessoal e íntimo. Ele não está se perguntando se você é do povo. Você está com a maioria, está com o povo? Não. É algo pessoal, é no seu coração. Ou seja, não é o que o outro está fazendo, é algo pessoal seu. É você e Deus. Não é você e a opinião do outro. Não é o que o outro está fazendo, eu vou fazer também. Não é por onde o outro está indo que eu também vou. É você e Deus. É o caminho que Ele preparou para a sua vida, para você andar, para você frutificar, florescer nele. E Ele chama você para atravessar. E Ele vai atravessar com você hoje. Deus não nos chamou para o deserto. De vez em quando Ele permite a gente dar uma passadinha por lá, porque é uma escola. Mas morar no deserto jamais. Ele não nos chamou para a fronteira, mas Ele nos chamou para o centro da promessa, onde a voz do bom pastor e a comunhão plena de Deus se encontra. Esse é o seu lugar. Convido o pastor aqui, quem vai seguir. Você pode aplaudir ao Senhor por esse momento?
Você pode aplaudir ao Senhor, pode dizer graça, né? Engrandecer o nome dEle. Que essa palavra possa trazer algo no seu coração. Não fique aí parado no seu lugar. Venha para o centro, onde o Senhor te espera.